muito bacana essa sua pergunta. Eu não tive a oportunidade de falar sobre isso ainda, após aí praticamente um ano do acontecimento da promulgação da lei. Mas eu tenho um saldo muito positivo. Nós tínhamos no passado, que pese, eu sou um grande entusiasta da importância da realização de eventos de uma forma geral. Eu tenho a leitura clara de como movimenta a economia, de como faz diferença. Nós não podemos misturar aqui Cuiabá, que é uma cidade que você tem milhões de oportunidades, opções e ações para você ter acesso à cultura, lazer, entretenimento, com uma cidade muito pequena, distante, a quilômetros e quilômetros da capital. Então, eu entendo a importância disso para movimentar a economia, para fazer com que o trabalhador da cultura, o trabalhador ligado aos projetos culturais, ações culturais, tenham aí seu ganha-pão incrementado. E o que acontecia no passado é que, como nós não tínhamos uma regulamentação clara, acontecia muito de um valor de um convênio, a prefeitura fazia um convênio e esse convênio, a grande maioria, ia para artistas de fora. Não tenho nada contra os artistas de fora, inclusive acho importante essa mistura, sabe? Esse intercâmbio, essa troca que o artista de fora proporciona para os artistas locais. Mas acredito que quando nós fizemos esse projeto de lei, onde limitou os gastos em R$600 mil, limitando em no máximo 50% dos gastos com artistas e deste valor 30% com artistas locais do Mato Grosso, nós conseguimos achar uma equação onde nós conseguimos atender mais municípios, a cadeia produtiva toda se movimentou, os trabalhadores da cultura, o pessoal de palco, de som, de luz, de estrutura, de banheiro químico, de brigadista, que faz bar, que faz rodeio, que faz arquivo, todo mundo aqui do Mato Grosso sendo contemplado, porque os recursos, uma parte obrigatoriamente ficava destinada a isso, e os artistas nacionais puderam vir, mas os artistas locais foram prestigiados. Então nós começamos a ver neste ano o início, ele é apenas um início, porque os artistas locais, eles precisam se organizar para poder fazer acesso a isso. E começaram a terem notas, a regularizar suas empresas. Poder público precisa de uma série de regulamentações. Então, a CECEL, através do Conselho Estadual de Cultura, regulamentaram o que são os artistas regionais. A partir dessa regulamentação, todo mundo começou a se movimentar e eu creio que foi um grande acerto. Parabenizo aí toda a Assembleia, parabenizo ao governo do estado por esse bom senso, né? O governador tinha um limite muito menor no começo. Chegamos a uma equação que eu acho que é saudável para que a gente consiga atender todos os municípios, a maioria dos municípios, levar a cultura, levar a opção de entretenimento aos 4 cantos desse estado, fortalecendo a economia de quem trabalha na cultura, nos eventos aqui no Mato Grosso e principalmente os artistas começam a ser prestigiados. Eu acredito que no médio prazo nós começaremos a ver artistas com estruturas maiores, estruturas de shows maiores, cenários, ônibus. Eu estava conversando com o Douglas Cabral esse dia, um grande artista. Aqui ele já comprou uma van, zerinha, começou a se organizar. Por quê? Os shows começam a acontecer, você começa a ter uma demanda maior de busca por shows, daí o cara acaba saindo do barzinho, começa a tocar em grandes eventos, começa a ter um intercâmbio com grandes artistas que vêm de fora. Lembrando que esse é um recurso, essa limitação é com recursos oriundos tanto de emendas e de fonte 100 do governo do estado. As prefeituras, essa lei não abrange a decisão dos prefeitos, mas via de regra funcionou muito bem. Ah, ótimo. Beto, você como artista e tendo sido secretário, você entende esses dois lados do balcão, vamos dizer assim, né? Qual que é a sua percepção hoje sobre o cenário de aporte de recursos, de projetos? A gente sabe o tanto que é importante a ajuda, né, do governo do estado para que projetos bacanas saiam do papel e aí chegue também lá na periferia ou chegue nas escolas, enfim, para fazer com que a máquina da cultura gire. Olha, o governador Mauro Mendes foi um divisor de águas para a cultura do estado de Mato Grosso. Ontem à noite eu estava batendo um papo com a Maria Ercília, com o Kelson, do Balé Carolina, todo mundo conhece, né? São trabalhadores da cultura aí há mais de 40 anos nesse estado. O governador Mauro Mendes foi um divisor de águas. Ele acreditou na cultura como um fator de transformação, acreditou dando respaldo, acreditou dando recurso. É um governo vitorioso, é um dos governos mais bem avaliados no Brasil, um dos governos que mais
cresce, que mais investe, e a cultura e o esporte são protagonistas desse governo. Isso é uma coisa que é importante dizer. Ser protagonista de um governo que deu errado é fácil. Agora, de um governo vitorioso como esse, a cultura e o esporte foram importantes. Então, eu acredito que o que começou a ser feito, volto a dizer, o governador Mauro Mendes é um divisor de águas, mas é o início de um reparo histórico. A cultura ficou muito atrasada. A cultura ficou por muito tempo marginalizada, esquecida e não levada a sério, não dada a devida importância que a cultura e o esporte, eu englobo o esporte junto nesse pacote, porque são dois fatores de transformação sociais que geram o que a gente precisa dar para o nosso povo, oportunidade. Então, acredito que o início desse trabalho se deu nesse primeiro mandato. Nesse segundo mandato nós queremos ampliar um pouco mais. A cultura começou a ter voz, começou a ter vez, a cultura tem um deputado, o esporte tem um deputado que está lá para dialogar sobre isso. Nós começamos aí a Câmara Setorial Temática da Cultura para que a gente possa fazer um debate amplo sobre isso, para que a gente possa fazer uma nova lei de incentivo à cultura, para que a gente possa fazer uma lei que se conecte com a realidade. Não adianta boa vontade de quem está lá criar uma lei para ajudar e acaba não sendo execuível. O que a gente quer é algo que seja palpável. Falta muito, agora nós tivemos a LOA, o orçamento destinado à cultura ainda ficou muito aquém do que a gente sonha, mas eu acredito em avanços, a gente vem avançando, o governo entende a importância da cultura, do esporte, então eu acho que a gente vem fortalecendo. Hoje nós temos uma realidade que não tem um município no estado que não receba recursos da cultura, do esporte, através da CECEL, através das emendas parlamentares. É importante falar dos deputados. Os deputados merecem os nossos aplausos, merecem o nosso agradecimento da cultura e do esporte. No ano passado, quase 50% das emendas foram destinadas para a cultura e para o esporte. Ou seja, a secretaria funciona, o governo do estado proporciona para que isso aconteça, e os deputados começaram a enxergar que a cultura e o esporte muda a vida das pessoas.